Então a palavra hoje tem o nome de confia e entrega a Deus. Today's preach is titled Trust and Deliver to God. E aí eu quero perguntar para vocês, galera, para quem tem acompanhado o noticiário, o que a gente tem visto no noticiário no Brasil, na Alemanha, no mundo todo? Quem é que, não sei se alguém acompanha aqui. O que mais tem se falado nas últimas semanas? Sobre uma paralisia que vai haver, supostamente. É o que eu tenho mais visto, não sei vocês. Há pastores que falam que pode haver bloqueio da internet, apagão, internet, durante 3 meses online, 3 dias online. Pedem para a gente, é o que eu mais ouço. Faz parte. Ter mantimentos, para a gente se prevenir. Sabemos que o criador do Facebook, etc., está construindo não sei o quê, com um bunker enorme lá dentro, debaixo de uma ilha, para que ele se possa proteger. Ou seja, parece que vai haver uma guerra mundial. Exatamente. E Israel é conhecido como termômetro do mundo, né? E depois de tudo que aconteceu em Israel, É supostamente a última guerra. a gente não sabe, mas são sinais dos últimos tempos, né? Então, depois de tudo que aconteceu em Israel, aconteceu no Oriente Médio, e isso não está se limitando a Israel e Oriente Médio, está envolvendo todo mundo ocidental também. Então, as pessoas estão com medo. As pessoas estão apavoradas, algumas, e com razão. Alguém viu sobre os documentos secretos da Alemanha que foram vazados semana passada, ou essa semana? Alguém ouviu falar sobre isso? Não ouviram falar? Então, não é o DFB, é outro. Essa semana foi noticiado na Alemanha e no mundo sobre alguns documentos que está previsto que a Rússia vai investir pesado contra a Ucrânia agora, em fevereiro agora, que ela vai realizar ataques cibernéticos no verão, exatamente o que a Tânia falou, e que isso está nos documentos da Alemanha, tá? Isso não é opinião, são documentos do exército da Alemanha. E que em 2025 provavelmente o conflito vai escalar a nível de OTAN. Que eles estão esperando que a Rússia comece a atacar os países que fazem parte da OTAN. Então eles já estão mobilizando soldados, já estão mobilizando orçamento, porque a Alemanha começou a se preparar para a guerra em 2025. So after the recent events in Israel, in the Middle East, and now the involvement of the Western world, people are, of course, scared. Some of them are terrified. And they're right to be, because it's all over the news, right? And if you see the leaked secret documents from Germany, from the army, they predict Russia will invest significantly against Ukraine now in February, in a matter of just a few weeks. They will carry out cyber attacks in summertime, and also the German army believes Russia will escalate this conflict against NATO in 2025. So Germany is already preparing for war, mobilizing soldiers and budget and all that. E aí, imediatamente quando eu comecei a compilar essas informações, porque eu estou acompanhando tudo isso há muito tempo já, veio aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, falando sobre guerras e rumores de guerras. Jesus disse que haveriam então guerras e rumores de guerras, mas isso não seria o fim, seria o princípio das dores. Então a gente está prestes a entrar, ao que tudo indica, na era do princípio das dores. Sabendo isso, qual é o exercício mental e espiritual que a gente deve fazer?
E aí, para a gente fazer esse exercício e a gente se preparar psicologicamente, emocionalmente, o Salmo 46, ele vai nos ajudar. Ele fala sobre a presença de Deus. Ele referencia a Deus como refúgio, como fortaleza. E é isso que eu quero abordar nessa mensagem de hoje. E eu já vou ler o Salmo pra gente. What we are witnessing are wars and rumors of wars. And this is exactly what we see all over the news, which reminds me of what Jesus said in Matthew 24, because this is what he says: wars and rumors of wars. But he said, this is not the end. This is just the beginning of all the pain we might experience. So the question is, what should we do? How we should behave? How we can mentally and psychologically and spiritually exercise ourselves for this period. Given that Psalm 46 is the message I want to share with you today, because there, whoever wrote, which is not David, referred to God as our refuge, our fortress. So I'm gonna read now Psalm 46. Então, Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Entre parênteses, Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Então hoje eu quero abordar alguns detalhes de como, em que circunstâncias esse salmo foi escrito. A gente não tem certeza, há alguns fatores que nos levam a acreditar que esse salmo foi escrito na época de Davi, apesar de não ter sido escrito por Davi. E eu quero começar ressaltando um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Umas linhas, tem um texto, se você pegar esse trecho na Bíblia, vai ter um texto em itálico no topo, bem no começo do texto. Numa das versões, diz assim o título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então diz em itálico: aos mestres de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Vou repetir, tem o título da mensagem e embaixo tem em itálico: aos mestres de canto dos filhos de Corá, guardem esse nome Corá, guardem agora a outra parte, em voz de soprano, cântico. Porque isso aqui nos faz entender o contexto e vai nos levar a uma reflexão bem importante mais tarde. O nome de Corá também vai nos
fazer uma reflexão bastante importante. In today's preach, I want to address some details of how and under which circumstances this psalm was written. We are not sure, but we have some indication that it was written in the time of David. And I want to begin by highlighting a detail that somehow very often we do not notice. Because in a few lines in italics, right at the beginning of the text, there is the following. There is the title, God, our refuge and strength. And right after it, it's in italics, the following. The core master of the sons of Korah. Korah, remind his name. According to Alamoth, a song. So sometimes we read the text and we do not notice this observation at the top. E esses detalhes são importantes então para a gente entender o contexto histórico para esse salmo. É interessante que um salmo tão forte ele é apocalíptico. E apesar de ele ser tão forte e ser apocalíptico, outra coisa interessante é que ele foi escrito por Corá. So, there are some details which are important to provide the historical context of this psalm. It's interesting because it's such a powerful psalm, and it is indeed apocalyptic, and was the other thing which is interesting is it was written by the sons of Korah. E o que é o Korá? Em hebraico significa aquele que eu vou ser muito em breve, aparentemente, calvo e careca, porque eu tô perdendo cabelo aqui no topo. Existe um personagem da época de Moisés chamado Corá, e nesse trecho lá no início fala de Corá e seus filhos. E naquele período do Êxodo, Corá teve uma rebelião contra Deus. E por causa dessa rebelião, ele foi castigado e punido com a morte. E até alguns que se rebelaram com Corá, estavam contra Corá e o que ele fez, acharam que Deus foi duro demais para proporcionar a morte a Corá. Outros não gostaram, que eles estavam com peninha do Corá, e apedrejaram eles. Então aqueles que ficaram com pena de Corá foram apedrejados pelos outros. E essa é uma história dramática que a gente encontra lá no livro de Números, capítulo 16. E aqui a gente vai começar com uma primeira mensagem que Deus quis trazer para a gente hoje. Existem pessoas que acham que esse Corá não tem nada a ver, que o Corá que escreveu, que está listado aqui nesse salmo, não tem nada a ver com um Corá da época de Moisés, do tempo do Êxodo. Por que eles acham isso? Porque eles acham que Deus não iria usar descendentes de um homem como aquele para compor um salmo inspirado por Deus. Entretanto, se a gente lê Ezequiel 18, 20, a gente tem uma passagem que parece não concordar com essa ideia. Korah in Hebrews means what I'm going to be very soon apparently, which is bald or bald-headed, because I'm losing hair all over my head, unfortunately. And there is a character from the time of Moses named Korah, along with his sons. So the Bible mentioned them. And this guy, Korah, rebelled against God. As a result, Korah was punished with death. So some people eventually sympathized with Korah and thought God was too harsh in causing his death. And those people ended being killed, or they became stoned to the death. So it is indeed a dramatic story found in the book of Numbers, chapter 16. And this is one of the first reflections we can make out of this
message today. Because some people believe that this Korah from the Moses time has nothing to do with the Korah mentioned in the beginning of the Psalm 46. Why? Because they think God would not use descendants of a man like that Korah killed because the rebellion against God, to compose a song inspired by God. However, if you read Ezekiel 18:20, we find a passage that seems to disagree with this idea. E o que diz lá em Ezequiel 18:20? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. What says in Ezekiel 18:20? It says the following: the soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. E isso nos dá um certo alívio, porque muitos de nós viemos ao mundo dentro de uma situação com pessoas, famílias, nossa família, com vidas complicadas emocionalmente e espiritualmente. Às vezes, o histórico e o DNA de uma família, ou dos nossos antepassados, não é dos melhores. Muitas pessoas em exercício de psicologia, e a Keila pode depois comentar sobre isso, são convidados a fazer uma árvore genealógica da sua família para ver se há suicidas, se há depressivos, pessoas que romperam laços, porque isso pode explicar muito dos seus problemas e comportamentos atuais. So this brings us a certain relief, because many of us come into the world with families that had emotional or spiritual complicated situations. Sometimes the family's past or history or DNA are not the best. Many people in some psychological exercises are invited to do some exercises to create a family tree. Identify if there are suicides, depressives, people who severe ties in the family, because it can eventually explain the current problems regarding behaviors or life problems. Mas, a despeito dessa abordagem da psicologia que é real e factível, a Bíblia está dizendo para a gente nessa passagem que a gente pode ter uma esperança. A despeito da minha genética, a despeito dos meus antepassados, de ser diferente do que a minha família tem sido até aqui. But despite the psychological approach, which is real and feasible, the Bible tells me that I can have hope, regardless of my genetics, regardless of my ancestors, to be different from what my family has been until now. Se a gente lê Números 16 e 32, depois 26 e 11, a gente chega à conclusão que os filhos de Corá não morreram junto com seus pais, eles foram poupados, certamente porque não seguiram na rebelião de Corá. If we read Numbers 16:32 and then 26:11, we can conclude that the sons of Korah did not die together with their father. They were spared, undoubtedly because they didn't follow Korah's rebellion. Então isso me leva a crer que esses filhos de Corá, da época da monarquia, são os filhos de Corá séculos antes da época do Êxodo. E aqui eu quero então convidar a gente a parar com a história de maldição. A gente pode sim ser diferente.
A gente pode sim trilhar caminhos alternativos. A gente pode ir a lugares que nenhum dos nossos antepassados chegou. Ou que nenhum dos nossos antepassados achou que um dia a gente chegaria. Amém? Amém. Deus, Ele é misericordioso com os filhos daqueles que quebram a promessa. E eu espero que isso venha trazer esperança para alguns de nós. So this leads me to believe that these sons of Korah from the time of the monarchy are the sons of Korah from centuries before the time of the Exodus. So concerning this idea of curse, you can indeed be different. Tread alternative paths and go to places where none of your ancestors reached or believed you could reach. God is merciful to the children of those who broke the promise. And I hope this brings some hope to us here today. Agora eu quero entrar mais a fundo naquilo que eu quero trazer à luz hoje. Na beleza. E eu quero que vocês entendam, esse salmo ele tem duas coisas que são maravilhosas, se a gente entende o contexto e a gente presta uns detalhes. Que é a beleza do salmo e o poder de clamor que esse salmo tem. Ele tem um poder de clamor que é algo que a gente provavelmente não está acostumado nos dias de hoje. A nível de curiosidade, o mais famoso hino composto por Martinho Lutero, acho que todo mundo conhece Martinho Lutero, que é chamado Castelo Forte é Nosso Deus, é uma paráfrase desse salmo. Now let's dig deeper into what I bring here today and I want to highlight, which are two incredible things about this message, this psalm, which is its beauty and its power of the cry found in it. Interestingly, the most famous song composed by Martin Luther, a mighty fortress is our God, is a paraphrase of this song. Então vamos lá. Esse salmo ele segue a poesia hebraica. A gente tem que entender, a poesia hebraica não é marcada por rimas como a gente está acostumado nos dias de hoje. Ela é marcada por paralelos de ideias. O que quer dizer isso? A mesma coisa é dita numa frase, a mesma coisa que é dita numa frase, ela é dita em outra frase subsequente com palavras diferentes. Essa é a poesia hebraica. É como se fosse um estímulo para as pessoas cantarem esse poema junto com o regente. E ao mesmo tempo era a maneira que eles tinham, porque como eles não tinham escrita, essa era a maneira que eles facilitavam a memorização. Então, de novo, eles falavam uma coisa numa frase, depois eles repetiam a mesma coisa com palavras diferentes. Então isso também facilitava memorizar para passar as histórias para frente. Muitas histórias foram contadas na forma de poema, que era mais fácil memorizar, e assim se passava a história para gerações seguintes. Now let's analyze something specific. This psalm follows Hebrew poetry, which is not characterized by the rhymes like our poems nowadays, but rather by parallel ideas. The same thing stated in one phrase is repeated in a phrase coming right after, however, using different words. So this serves as a stimulus for the people to sing the poem along with the conductor while also memorizing the poetry, because they didn't used to write everything. They would pass the stories along generations verbally, so to easy everyone to memorize the content. So they created this sort of poetry. As I said, say something, right after you say the same thing using different words. E é interessante, não sei se vocês lembram que eu falei do soprano, né? Por quê?
Por que eu quero falar especificamente disso? Porque quem cantava soprano naquela época eram as mulheres. E ali existia todo um ritual criado por Davi quando trazia a arca, que as mulheres cantavam em soprano e louvavam a Deus enquanto a arca passava. Então as mulheres já faziam parte do ritual. Então, mulheres, façam parte dos rituais. Trabalhem, Deus espera isso. Deus quer ver vocês louvando a Deus, amém? And there is something interesting, because in the beginning it says that hymn was supposed to be sung in soprano, which is the voice of woman. And David created this protocol when the ark was passing by, that all the women should be singing in soprano. So this means our women are inviting him here today to worship and join all the services. Amém? Seguindo. Se as mulheres cantavam, vamos entrar no contexto histórico aqui. As mulheres faziam a parte da antífona. O que é antífona? De acordo com a tradição deles. As mulheres cantavam a primeira estrofe. Lembra, é um poema. E as mulheres então cantavam a primeira estrofe. So, let's progress here. Based on what's written in the historical context, it could be that this singing in soprano refers to women who are supposed to perform the antiphon, meaning the woman would sing the first stanza. Ou seja, um coral de mulheres cantando a primeira parte da poesia, e aqui eu quero que vocês têm que idealizar o que eu estou descrevendo para vocês entenderem a beleza desse salmo e o poder de adoração e busca de Deus. Porque as mulheres cantavam a primeira parte da rima e a multidão respondia com a segunda parte. Imagina a arca passando, presença de Deus, o rei lá louvando, as mulheres cantam uma frase e a multidão responde. So, in other words, the choir of women singing the first part of the poem, and the crowd would respond with the second part. So this is beautiful, because the scene is everyone is there worshiping, and the king, the ark is passing by, and then the women are singing the first part, and the crowd is responding to that, singing the second part. Então vamos abrir a imaginação e deixa eu entrar no personagem e tentar trazer um pouquinho do sentimento disso para vocês. Seria mais ou menos assim: as mulheres cantariam: Deus é nosso refúgio e fortaleza. E a multidão respondia: socorro bem presente nas angústias e tribulações. As mulheres cantam: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne. E a multidão respondia: e os montes se abalem no seio dos mares. As mulheres: ainda que as águas tumultuem e espumejem. A multidão: na sua fúria os montes estremeçam. Te coloca nessa cena, olha que lindo. It would be something like this. So let me get into the character. The woman singing: God is our refuge and strength. And the crowd responding: a very present help in trouble and tribulations. The woman: therefore we will not fear, even though the earth being removed. The crowd responds: and the mountains be carried in the midst of the sea. The woman: though the waters roar and be troubled. And the crowd: though the mountains shake with its swelling. No verso 1 ao 3, fala de toda essa convulsão da natureza. O que dá a entender que esses 3 primeiros versículos eram para as pessoas falando
imitando a fúria da natureza, quase aos berros. Porque isso era um momento de adoração a Deus. Eles estavam tomados pelas suas emoções, estavam tomados pelo Espírito. So from verse 1 to 3, talking about this ethereal nature, mountains moving, waters tumultuous, etc. We have the idea that they're really trying to imitate the sound and the anger of nature. E lembra que eu falei no finalzinho, Selá, eu até falei entre parênteses Selá, depois eu falei de novo. Por que eu falei isso? Porque essa expressão Selá em hebraico significa crescendo, o que dá a entender que esses 3 primeiros versículos, as pessoas iam crescendo a voz, de novo imitando o crescimento da fúria da natureza. So if you remember, I even mentioned it was between brackets the word Selah. Why that? Because it means growing, implying that these 3 first verses were like growing, getting louder, imitating the anger of the nature. De novo, seguindo, as mulheres, Deus, e elas começam a gritar mais alto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a multidão respondia, socorro bem presente na tribulação. Aí as mulheres falavam com mais força ainda, lembra? Vai crescendo, no soprano, em agudo. Ainda não temeremos, mesmo que a terra se transtorne. E a multidão, e os montes se abalem no meio dos mares, nos seios dos mares. E as mulheres, ainda que as águas tumultuem e espumejem. A multidão, e na sua fúria os montes estremeçam. So woman goes like this. The woman goes like this. God is our refuge and strength. The crowd, a very present help in tribulation. Then the women speak even with more force. Remember, Selah. So they go, we will not fear, even though the earth be removed. And the crowd, and the mountains be carried into the midst of sea. Woman, even though the waters roar and be troubled. And the crowd is stronger, and the mountains shake with its swelling. E agora o Selá termina aqui. Vocês perceberam que o Selá não era no texto todo, tinha uma parte? E por que o Selá termina ali? Porque a próxima estrofe desse hino deveria ser falada de maneira tranquila, como se fosse uma orquestra tocando de maneira retumbante no início da música. E quando chega em determinado momento, ficam só vozes e flautas, violino suave, sem o bumbo, sem as batidas. E as pessoas falam assim tranquilo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Now the Selah word ends here. Why? Because the next stanza of the hymn should be spoken calmly, as if it's an orchestra playing resoundingly at the beginning of the music, and when it reaches a certain moment, only voices and flutes remain. A soft violin without the drum, the beats, and it speaks calmly. There is a river whose streams shall make glad the city of the God, the holy place of the tabernacle of the Most High. E pessoal, isso me ajuda a responder porque que Deus se manifestava daquela forma que a gente vê na Bíblia no meio daquele povo. A sua presença descia sobre a arca. Ele falava face a face com o líder do povo. E a gente já não tem as mesmas experiências tão intensas e visíveis nos dias de hoje. And folks, this helped me, it helps me to understand or to answer why God manifested himself in such a supernatural way among these people.
where his presence descended upon the Ark of the Covenant. And he spoke face to face with the leader of the people. We are no longer having such a supernatural experience nowadays, intense and visible. Isso me faz pensar o quanto a gente tem adorado a Deus, o quanto a gente tem literalmente erguido as nossas vozes, gritando aos céus: ainda não temeremos, mesmo que a terra entre em convulsão. Em especial nos dias que a gente está vivendo, seja com os desafios e tudo que está acontecendo no mundo, seja o que está acontecendo na nossa vida, no nosso íntimo. Amém? This makes me think about how much we have worshipped God. How much we have literally lifted our voices, shouting to heavens. We will not fear, even though the earth is in convulsion. Especially in the days we are living, be it because of everything we hear about wars and so, or our own internal challenges. Aí eu me pergunto, será que foi Deus que se afastou? Ou será que foram os nossos corações com as distrações do dia a dia? Eu, Vinícius, tento me lembrar da última vez que eu bradei a minha voz aos céus em oração. E eu me dou conta que já faz tempo. Será que é somente eu? Nessa sala? Nessa situação? Then I ask myself if it was God who distanced himself, or if it was our hearts with the distractions of everyday life. I try to remember the last time I myself cried out to the heavens in worship, and then I realized it's been a long time. And I ask myself, is it only me in this situation, in this room? Quando foi a última vez que fizemos um espetáculo desse, de bradar aos céus, corações agradecidos, confiantes, apesar de tudo, louvando a Deus em espírito e em verdade? Quando foi? Confessando a voz alta que não importa o que se passa na terra, não importa o que se passa nas nossas vidas, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, que mora no alto da glória. A quem pertence o absoluto domínio, pessoal? Quando foi a última vez que esse sentimento tão forte, que a gente sentiu isso, que não dava para controlar, a gente precisava gritar? Quando foi a última vez? When was the last time we staged such a spectacle, shouting to the heavens, hearts grateful and confidently praising in spirit and truth, confessing out and loud, no matter what happens on earth, no matter what happens in my life, God remains God. God, a God who dwells in the highest glory, to whom absolute dominion belongs to. When was the last time we had this feeling we could even control it and we needed to shout? When was the last time? Então, não são os nossos corações que estão frios, pessoal? Eu confesso que se eu estiver na frente de Deus nesse momento, eu sou obrigado a falar para Ele: sim, o meu coração está frio. Eu não estou bradando em espírito e em verdade da maneira como o povo hebreu fazia na presença dele. E ao confessar, eu peço perdão por permitir que outras coisas tomem lugar no meu peito, no meu dia a dia, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e eu rogo a Deus para que Ele derrame o Espírito dele sobre mim e que isso transborde. E eu rogo a Deus para que Ele derrame o Espírito dele sobre vocês e que isso transborde e afete o nosso ambiente e mude o nosso ambiente, amém? So, aren't our hearts the ones that are cold? I confess before you, the angels, everyone, my heart is cold. I have not done such a worship with that force for a long time. And by confessing, I ask for forgiveness. Forgiveness for allowing that
The other things should take place in my chest, in my feelings, in my mind. I implore the Holy Spirit of God to overflow my heart with an uncontrollable love. And it overflows, and I implore the Lord to do the same with you. Para finalizar, galera, Deus tem enviado sinais e Jesus nos avisou desses sinais. É hora da gente nos converter de todo o coração. Não é só se converter e dizer que eu sou crente. É se converter de todo o coração. É hora da gente fazer dele, de Deus, a nossa prioridade número 1. É hora de resgatar o amor, de a gente buscar ele com todas as forças. É hora de buscar a presença dele até a gente sair com o rosto resplandecente, transfigurado. Fazendo aquela oração mecânica que a gente faz, a gente vai sair da presença de Deus com o rosto transfigurado? Não vai. Agora, se a gente se entrega daquela forma que a presença dele desce sobre a arca, desce sobre o nosso quarto fechado, onde Jesus mandou a gente orar, a presença dele vai ser tanta que a gente vai sair do quarto e nosso cônjuge vai falar: o que aconteceu contigo? Nossos filhos vão olhar pra gente e falar: o que aconteceu contigo? God has been sending signs, and Jesus told us about those signs. It's time to turn to Him with all our hearts. It's time to make Him our priority number 1. It's time to reclaim love. Seek Him with all our strength. It's time to seek His presence until we come out with a radiant, transfigured face. With that prayer that we do every day, it might not happen. We have to show and deliver our full heart to Him when we close the door of our room, as Jesus told us to do when we're praying. And we show up ourselves, we show ourselves to God. Entrega a tua vida e os teus problemas e as tuas preocupações mais uma vez para Deus hoje e clama pela presença dele, amém? O que Jacó fez? Jacó só largou o anjo a receber a bênção. Te agarra em Deus, fala: Deus, se eu tiver que te orar todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou orar e eu só vou parar até o Senhor me dar a bênção. Eu vou te constranger com a minha entrega, até o Senhor entregar a minha bênção. Sufoca a Deus com a tua fé, o teu amor, o teu clamor, até que Ele se incline do seu trono para olhar para ti. E o tempo é hoje, pessoal, não amanhã. A gente tem sinais, como eu falei lá no início, que o tempo está curto. Entrega de uma vez por todas a tua vida e os teus caminhos a Deus, nos mais pequenos detalhes, e confia nele. Surrender your life to God once again today. Cry out for His presence. Just as Jacob only let go of the angel when he received his blessing. So let's do the same. Let's pray, let's talk to God 24/7. Let's embarrass Him, suffocate Him with our faith and our love until He says, you know what, I'm going to incline from my throne and look at you. And the time is today, not tomorrow. As I said in the very beginning, by all the signs we have, it seems like time is getting shorter and shorter. So deliver everything in your life to God, your concerns, your problems, your past. Amém, pessoal?